Fala galera, começando mais um Esporte Mais. Hoje temos alguns assuntos importantes que estão acontecendo no decorrer da semana. Vamos comentar um pouquinho sobre a Libertadores, a fase de grupos, os jogos de Santos e Grêmio. Vamos falar também um pouquinho da Champions League, definidas as semifinais. E a gente vai começar falando da Libertadores, né? Primeiramente, queria dar uma boa noite para o João, que está aqui me acompanhando nesse podcast. E aí, João, beleza? Dá o seu destaque sobre esse jogo do Santos que empatou, mas se classificou, né? Fala, Victor. Boa noite, pessoal, telespectadores. Santos empatou, conseguiu se classificar, mas se complicou no jogo porque, como a gente já tinha falado antes, a molecada não vai segurar o baque sempre. Mas vamos falar um pouco sobre isso ao decorrer do programa. É isso. Então, a gente tem esse destaque do Santos, tem o destaque do Grêmio também, que foi eliminado da pré-Libertadores, né, pelo Independiente Del Valle, acabou culminando na demissão do Renato Gaúcho, o técnico mais longevo do Brasil, até hoje, né? Então, a gente começa falando justamente sobre esse empate do Santos, 2-2 lá em Brasília, um jogo que começou com uma certa tranquilidade, o Santos tomando mais ações do jogo no primeiro tempo, abriu o placar com um gol um pouquinho espírita, eu achei, do Marcos Leonardo, fez um belo gol ali, depois ampliou o placar, fazendo um 2-0 com um jogador a mais, e parecia que ia levar tranquilo essa classificação, e no final teve um pouquinho de sufoco, né, João? O que você achou dessa partida? Fala um pouquinho da sua ideia sobre o jogo. Foi aquela. O Santos começou, como você falou, começou bem, abriu 2-0 e parece que o time parou de jogar a partir dali. Parece que a molecada começou a sentir um pouco o jogo, não conseguiu desenvolver muito o futebol a partir disso, começou a tomar um contra-ataque que começou a fazer efeito contra o time do Santos, e é aquela, né? Na hora do que mais precisava, o Marinho acabou sendo substituído, porque já ficou alguns jogos sem participar, aí eu tinha voltado e não estava com as condições físicas 100%. Então não tinha, no final do jogo não teve aquele jogador que chamasse responsabilidade. É isso, né? E acabou fazendo falta esse jogador para chamar a responsabilidade. Até o Marinho saiu um pouquinho bravo com a substituição, né? Nem cumprimentou o Olan ali no jogo. E acho que faltou exatamente isso, né? Um pouquinho de experiência. Tinha o Pará ali no time principal, o Marinho, o Alisson, mas quem definiu o jogo também para o Santos foi o João Paulo, que fez uma excelente partida, né, João? O que você achou? E qual foi o seu destaque individual dessa partida do Santos? Do Santos, eu gostei do coletivo no começo da partida, né? Depois eu não senti muito um destaque individual ali. Eu acabei vendo que o time começou a sentir bastante o segundo tempo. Então, as individualidades acabaram caindo um pouco. O Santos, ele tem uma molecada boa, ele tem uma molecada que vai trazer muito frutos para o futuro, só que nem nós sempre falamos, não dá para achar que eles vão fazer tudo agora, que eles vão aguentar o baque agora, que eles vão ter camisa para aguentar os jogos mais difíceis. Então eu gostei do primeiro tempo do Santos no coletivo, mas ele precisa melhorar. É isso, precisa melhorar, precisa de reforço. A gente sabe que a situação financeira do Santos é complicada, né? Mesmo com fazendo todas as substituições que podia, colocando Copete, o próprio Luiz Felipe na zaga, o time não conseguiu segurar o resultado, né? Sofreu o empate jogando com um a mais, né? Esse que é um aspecto importante, que o São Lourenço conseguiu o empate com um a menos, e acho que isso é um pouquinho. Você acha que isso é um pouquinho preocupante mesmo, João? Você acha que uma situação de temer não se classificar da fase de grupos
por causa dessa inexperiência da equipe do Santos? O time do Santos, como a gente falou já, é um time bom, é um time competitivo, mas é o que a gente está falando o tempo inteiro, o tempo inteiro. Não importa se é um time competitivo, não importa se é um time bom, se na hora decisiva eles não vão aguentar a pressão. Eu não acho que o Santos não vá se classificar. Eu acho que o Santos tem uma equipe que consiga pelo menos chegar às oitavas, que consiga fazer uma boa fase de grupos, só que eu não sei se a partir daí eles vão conseguir algo a mais na competição. Se trouxer reforço, se trouxer alguém que tenha mais. Já tenha jogado Libertadores, que tenha mais experiência na competição, vai agregar bastante para ajudar essa molecada, porque só o Marinho, só o Soteldo ali, às vezes não vão dar conta. Marinho, Soteldo, Pará. Então precisa de mais alguém ali no meio, algum armador ou algum volante que ajude essa molecada na pressão. É isso, eu concordo. Acho que o Santos tem bons nomes individuais, tem meninos muito jovens. O Marcos Leonardo, até antes de fazer esse gol, já me agradava muito das últimas partidas que ele vinha fazendo ali, substituindo o Caio Jorge, mas a gente sabe que a Libertadores é um dos campeonatos que exige mais experiência, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai passar mais um pouquinho sobre o grupo do Santos, quais serão os adversários dessa fase. Mas antes de falar sobre a fase de grupos, vamos falar sobre o outro brasileiro que estava jogando essa pré-Libertadores, só que não teve o mesmo destino do Santos, né? O Grêmio perdeu para o Del Valle os 2 jogos, começou vencendo na Arena Grêmio com um belo gol do Jean-Pierre, teve algumas boas chances de aumentar o placar e sair com um resultado bom no primeiro tempo, não conseguiu fazer e acabou sofrendo um empate e depois sofrendo a virada. João, o que você achou que faltou para esse time do Grêmio conseguir a classificação? Faltou pontaria. A equipe do Grêmio, no primeiro tempo, eles criaram 4 chances. Teve uma que o Maicon saiu na cara do gol ali, que ele podia ter rolado pro lado pro Ferreirinho ou pro Diego Souza, que ele saiu na cara do goleiro. Eu até entendo que ele saiu na cara do goleiro, que ele estava de cabeça baixa e não viu os companheiros, né, aberto na esquerda. Só que se ele consegue rolar aquela bola pro lado, eles teriam entrado sozinho, sem goleiro, porque o goleiro saiu no pé do Maicon. E teve uma jogada do Ferreirinha que ele cortou 3, 4 jogadores zagueiros do Del Valle, que saiu na cara do goleiro e também não conseguiu finalizar com perfeição. Então faltou pontaria, faltou o Grêmio conseguir converter essas chances para o gol. Já o Del Valle, quando chegou, ele não desperdiçou. 2 chances, um chute fora da área, fez. Agora não tenho certeza se o segundo gol foi um chute fora da área, mas as 2 chances que ele teve, ele não desperdiçou. Acabou fazendo e com um jogador a mais, né? O Michael foi expulso, como nós estamos vendo aqui nas imagens, o que acabou complicando o Grêmio. Então, eu achei que o Grêmio jogou bem o primeiro tempo, achei que o Grêmio criou boas alternativas, só que essa falta de pontaria fez com que a equipe não conseguisse aumentar o placar e se classificar para a próxima fase. Se eles tivessem conseguido fazer os gols, ele teria aberto 4-0 logo no primeiro tempo. Então, isso acabou influenciando bastante na partida, acabou fazendo com que o Grêmio se sentisse bastante. E o Del Valle, quando chegou no segundo tempo, voltou muito melhor e parecia um outro time. Então, o segundo tempo do Del Valle foi um segundo tempo de quem queria a classificação para a Libertadores. É isso. Faltou algum capricho nessa tiro final do Grêmio que acabou custando essa classificação, né? A gente sabe que a torcida do Grêmio pedia reforços, estava querendo alguns jogadores novos que chamassem a responsabilidade, porque a gente via que o PP não vinha bem faz um bom tempo. O Jean-Pierre fez um belo gol na partida, mas também era muito inconstante durante o ano inteiro, a temporada inteira passada, né?
inclusive foi para o banco, voltou, foi para o banco novamente. Você acha que faltou esses reforços antes de chegar na Libertadores? Você acha que precisava de peças? O que tinha ali, porque tem bons nomes, o próprio Maicon, Diego Souza, que foi o artilheiro do Brasil na temporada passada, Matheus Henrique, o Ferreirinha, que é um destaque do Grêmio. Você acha que faltou algo ou com aquilo, o que o elenco do Grêmio proporcionava para o Renato Gaúcho, dava para se virar, dava para conseguir ganhar e classificar contra o Del Valle com uma certa tranquilidade? Então, Vitor, a gente tem que entender uma coisa. O Del Valle é uma equipe boa, uma equipe forte. Nós falamos isso nos programas passados, que o Del Valle não é uma equipe fraca que entra num playoffs, que entra nessa parte de eliminação. Que era um time que goleou o Flamengo já de estrelas, é um time que tinha um contra-ataque muito forte. Então nós havíamos falado isso nos programas passados. O Grêmio, no segundo jogo, o Grêmio não jogou mal. Teve um primeiro tempo muito bom. Um primeiro tempo com, que nem eu falei, 3 chances de marcar. Sem contar o gol do GPR. O GPR, no lance do Michael, ele deu um lançamento pro Michael, um lindo lançamento. Nós até vimos aqui nas imagens que deixou o Michael sozinho na cara do gol. Ele e o goleiro, com a possibilidade de tocar para o lado. Então, o time do Grêmio está em reformulação. É um time que se desmontou do time da equipe campeã da Libertadores, Copa do Brasil, está se remontando. Então, eu acho que precisa de um tempo para essa equipe começar a colher novos frutos. Precisa de reforço? Precisa de um armador ali no meio, precisa de mais alguém na direita ali, veloz, que ajude a equipe do Grêmio na próxima fase. Só que o que faltou nessa partida, nesse confronto, foi a pontaria, não foi a falta de reforços. Então, eu acho que o Grêmio precisa de reforços, claro, com certeza. Precisa de um armador, precisa de um cara de velocidade na direita, precisa de mais um volante, porque apenas o Maicon e o Lucas Silva ali, não estão dando conta. O Maicon tem uma certa idade e ele é expulso de vez em quando, então deixa o time um pouco na mão. Então precisa de mais um volante ali com um bom passe, um meio-campista armador. E agora que foi eliminado a Libertadores, eu acho que o sonhado Douglas Costa foi pro brejo. É isso, né? A gente que esperava um maior investimento do Grêmio, acho que agora não vai ver isso com essa eliminação, né? A gente até comentou no começo do programa que essa derrota, essa desclassificação, que acho que não era esperada pelos torcedores do Grêmio, resultaram na demissão do Renato Gaúcho, que estava no time desde 2016, né? A gente até havia conversado nos programas anteriores que não era o mesmo Grêmio das temporadas passadas, que foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores também, da Recopa, ganhou campeonatos estaduais também com uma certa tranquilidade. E o Grêmio não vinha apresentando esse futebol há um tempo, certo tempo, né? Principalmente porque dependia muito de Maicon, Kahneman e Jeromel, e esses jogadores sofriam muitas lesões na temporada, inclusive o Jeromel está fora do time, e acho que foi um desfalque importante. E agora o Grêmio decidiu demitir o Romildo Bolzan, decidiu com a diretoria demitir o Renato Gaúcho, pouco menos de 2 meses antes de renovar o contrato dele, né? Renovou o contrato e acabou demitindo. Você acha que foi certo, João? Você acha que devia insistir um pouquinho mais no trabalho do Renato por ter uma história com o Grêmio? Então, é assim que eu falei agora há pouco. A equipe do Grêmio hoje está em reformulação. Aquela equipe vencedora, Libertadores, Copa do Brasil, não é mais a mesma equipe de hoje. É uma equipe nova, com molecada, com bons valores. E
o Renato estava tendo que se reinventar nessa equipe. Eu, particularmente, não teria demitido o Renato, teria continuado com ele, mas esse ano, porque o contrato dele é sempre contrato anual, deixaria ele esse ano, com essa reformulação da equipe. Não tem Libertadores, então esquece Copa, faz, foca. Vamos focar na Copa do Brasil? Legal, mas vamos fazer um brasileiro bom, um brasileiro entre os 4 primeiros, um brasileiro entre os 2 primeiros, porque já que a gente não tem Libertadores, não vamos mudar. Vamos focar as nossas forças no campeonato regional, no campeonato brasileiro. Por quê? Porque a desculpa do Renato sempre foi essa. Eu sou o rei das Copas, eu vou privilegiar a Libertadores e a Copa do Brasil. Com a Libertadores fora, com o prêmio da Libertadores fora, você teria só a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Só que o Grêmio hoje, nesses últimos anos, já dá pra gente falar que é um time muito grande para uma Sul-Americana, que é um time que, se não tá na Libertadores e está concorrendo só a Sul-Americana, que tem que focar o seu futebol, sua equipe pro brasileiro. Então acho que eu teria deixado o Renato mais esse ano, com o contrato, como é um contrato anual, mais essa temporada, ficar na cola dele falando, ó, eu quero uma boa colocação no brasileiro, eu quero é, o título do Brasileirão, e se não der certo, aí sim eu mandaria embora, ou não renovaria o contrato, né, pro ano que vem. É isso, é isso. Eu acho que o que pesou bastante também nessa decisão do Romildo, que sempre defendeu muito o Renato, foi a força das palavras do Renato Gaúcho, né, pro torcedor, porque sempre quando o Grêmio perdia, tinha algum resultado negativo, ele falava que o time dele não era o mesmo valor que os adversários, ele comentava que precisava de reforços, ele comentava que não dava para disputar todos os campeonatos com aquilo que ele tinha em mãos. Então eu acho que isso foi um fator também, porque a gente sabe que o Grêmio não é de investir tanto dinheiro e usa muito a base. Até tiveram alguns problemas entre o Renato e a diretoria com isso. Acho que esse foi um dos fatos preponderantes para essa decisão. Mas agora falando de futuro do Grêmio, tem Thiago Nunes no mercado, Dorival Júnior. Você tem alguma opção que você acha interessante ou alguém de fora, João? O que você acha que vai ser esse novo técnico do Grêmio? Ó, hoje estava sendo as notícias, não notícias, mas especulações. Thiago Nunes, Felipão, quem mais você tinha falado? O Dorival. E é difícil você pensar num cara hoje pro Grêmio. Thiago Nunes é um cara bom? É um cara bom. Eu gostei dele no Atlético. O problema é que ele não foi bem no Corinthians, mas eu daria uma chance para ele, porque aquilo que ele mais pedia no Corinthians, que era um extremo de velocidade, ele vai encontrar no Grêmio, que é o Ferreirinha, que para mim esse moleque vai ser um dos melhores jogadores aqui do Brasil. Tem um defeitinho ou outro, mas é novo, ainda vai se evoluir. Então, eu acho que o Thiago Nunes teria esse jogador que ele sempre quis ali no Corinthians. Tem o Jean-Pierre, que ele é bom, só está em baixa, mas também é um jogador novo. Então, acho que o Thiago Nunes hoje cairia bem pro Grêmio. E um segundo nome, cara, de verdade, eu não traria Filipão, é, não traria o outro técnico que estava no São Paulo antes, agora me fugiu o nome dele, Fernando o Diniz? Fernando Diniz, eu não traria o Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um cara que vai te trazer uma equipe competitiva, vai te trazer uma equipe que ataque? Vai. Só que vai trazer os mesmos defeitos que tinha no São Paulo, que nós sabemos, que é tomar muito gol, às vezes é um time muito agudo, mas que tem uma finalização ruim, que não consegue fazer é, faz 5 finalizações para um gol ou 10 finalizações para um gol, o que acaba trazendo um desgosto para a torcida que acha que a equipe não treina finalização.
Então, eu investiria minhas fichas no Thiago Nunes, traria ele para a equipe, daria mais essa chance para ele, porque ele saiu desvalorizado do Corinthians e não vejo uma outra opção muito boa para a equipe, não. E eu também acho que o Renato Gaúcho hoje não tem um time assim que ele possa entrar imediatamente, não. Porque as equipes mais de alto escalão, Palmeiras, Fluminense que está na Libertadores, é uma equipe que ele poderia voltar, mas isso vai depender muito do que está acontecendo aqui no Carioca, o que pode acontecer na fase de grupos. São Paulo está com um técnico, o Atlético Mineiro. Então, eu acho que a única equipe com uma porta de entrada que esteja na Libertadores ou que esteja entre os top 4, os top 6, é o Fluminense. É isso, eu também concordo. Eu acho que o Thiago Nunes seria uma ótima opção para o Grêmio, porque não é por causa de um trabalho que ele deveria ser descartado, por tudo que ele fez no Atlético, que ele mostrou de interessante no Atlético. A gente tem que ver também o que se adapta para o Renato Gaúcho, né? Porque ele sempre pedia reforços no Grêmio e tinha uma situação boa até, porque eu acredito que o Grêmio tem um bom time, tem algumas boas peças de reposição, mas, por exemplo, o Santos, que é um grande clube, tem pouquíssimo dinheiro para trabalhar. O Mancini, que é sempre criticado no Corinthians, tem pouquíssimas opções para trabalhar e também depende muito da situação que ele vai querer ganhar, né? Porque a gente sabe que no Grêmio ele ganhava um bom dinheiro, um salário alto para um técnico no Brasil, e não são todos os times que têm a disponibilidade de pagar isso que o Renato recebia, né? Mas sobre o Grêmio era isso, né? E a gente passa agora a falar sobre a Copa Libertadores, agora na fase de grupos, né, João? Vamos comentar um pouquinho sobre esses grupos dos brasileiros. Eu vou passar aqui as tabelas. Primeiro a gente começa falando do grupo A, que é o grupo do Palmeiras, que deveria ser o grupo do Grêmio, mas não passou de fase, né? Que tem o Independiente Del Valle, o Defensa e Justiça, que venceu ontem mesmo o Palmeiras nos pênaltis na Recopa, o Palmeiras e o Universitário do Peru. No grupo 2, nós temos o Always Red, o Olímpia, o Deportivo Táchira e o Internacional. No grupo C, nós temos o Barcelona de Guayaquil, o Boca Juniors, o Santos e o The Strongest. No grupo D, nós temos o River Plate, o Fluminense, o Santa Fé e a decisão entre Bolívar e Júnior de Barranquilha, que ainda não acabou o jogo para definir o último integrante desse grupo. O grupo E ficou com Rentistas, Racing, São Paulo e Sporting Cristal. E pulando para o grupo G, que é o último grupo, ou que é o penúltimo grupo com brasileiros, nós temos o Flamengo, União La Calera, LDU de Quito e o Vélez Sarsfield. E no grupo H, América de Cali, Atlético Mineiro, Cerro Porteño e La Guaira. Então esses são os grupos dos brasileiros nessa fase da Libertadores. E aí, João, vou passar para você. Qual que você acha que é o grupo mais difícil? Qual brasileiro vai ter mais dificuldade nessa fase de grupos e qual vai ter um caminho mais tranquilo para chegar nas oitavas de final? O que você acha? Cara, é sim. Muita gente fala que o grupo difícil é o grupo do Flamengo, por ter LDU, Vélez, que são times de camisa. O Calera lá, eu não conheço, nunca vi jogar. Só que eu, particularmente, acho o grupo do Fluminense mais difícil, cara. Mais difícil porque ele tem ali Independente Santa Fé, que sempre dificulta os jogos, que, querendo ou não, sempre faz aquele joguinho chato para as equipes brasileiras. Tem o Bolívar e qual que é a outra equipe, perdão? É o Júnior de Barranquilha. Então, são duas equipes que são chatas na Libertadores, são chatas na Sul-Americana, que também tem esse jogo
que é meio complicado, porque eles se fecham, esperam um erro do time, da equipe brasileira ou da equipe argentina, para no contra-ataque acabar fazendo 1-0 e depois colocar o ônibus a la Mourinho dentro do gol. E o River Plate, que é, se não o melhor, uma das melhores equipes das sul-americanas. Então, eu particularmente acho esse grupo do Fluminense um grupo difícil, um grupo que o River Plate tem uma superioridade e que as outras três equipes que pode ser o que podem passar, ou o Independente Santa Fé, ou o Fluminense, eu acho que essa segunda vaga é muito aberta. Já no grupo do Palmeiras, muito que falaram, eu não acredito. Eu não acho que esse grupo do Palmeiras seja tão difícil assim, apesar que o Defensa e Justiça ontem fez um jogo difícil para a equipe do Palmeiras, conseguiu vencer o jogo, conseguiu levar a decisão para os pênaltis, se saiu campeão da Recopa, mas a equipe do Palmeiras pode receber um reforço gigantesco, um reforço muito bom para a sequência do ano, que é da equipe, mas estava emprestado para fora, que é o Dudu. Acho que o Dudu na equipe do Palmeiras vai alavancar muito esse elenco, porque o Dudu, na época de vacas magras da palestra do Verdão, já jogava muito bem, era um dos melhores jogadores, tanto aqui no Brasil como da América. Então acho que com uma equipe acertadinha como está agora, com um técnico bom, porque ele só pegou técnicos meia boca para ruim, tirando o Filipão, que é um técnico de nome, que fez um bom brasileiro, que foi campeão, só que as equipes que o Dudu pegou não eram equipes muito boas. Então eu acho que o Dudu nessa equipe com Rony, com com Everton, eu acho que vai ajudar bastante, que ele vai melhorar e melhorar muito o status da equipe do Palmeiras. É isso, eu concordo plenamente. Dudu é uma ótima opção para mim, é um jogador decisivo. O que eu não vejo muito no Palmeiras atual, acho que falta um cara que quando precisa ele chama a responsabilidade, como o Marinho no Santos, como o Gabigol no Flamengo. Acho que o Palmeiras depende muito do coletivo, e quando o coletivo não funciona tão bem, o time tem algumas dificuldades, mas é um ótimo time. E pode, com esse reforço do Dudu, tem tudo para ter uma boa classificação. Eu, particularmente, acho que esse grupo do Palmeiras é o mais complicado entre os brasileiros. Eu acho que Defensa e Justiça e Independiente Del Valle não estão no mesmo nível do Palmeiras, mas dos adversários possíveis são dos mais complicados. O Grêmio teve uma amostra grátis disso, o próprio Palmeiras jogando essa Recopa também sofreu com o Defensa e Justiça, mesmo tendo um time melhor, foi derrotado no final, foi vice-campeão, né? Mas mudando um pouquinho, o que você espera desse grupo do Santos, João? Que tem o Barcelona de Guayaquil, que sempre dá trabalho para os brasileiros, o Boca Juniors, que a gente não precisa falar, e o The Strongest, que joga na altitude e dá muito trabalho fora de casa, né? Cara, jogar sempre na altitude é complicado, mas que nem eu falei, eu não acho que o Santos não vai jogar bem. Eu acho que o Santos tem uma equipe, pelo menos para se classificar nesse grupo. O Boca Juniors não vem bem dos últimos anos, não é o tão temido Boca Juniors, mas é uma equipe difícil, é uma equipe que complica, apesar de que na última Libertadores o Santos jogou e jogou muito bem contra o Boca Juniors, não deu chance alguma para a equipe argentina. O Barcelona é aquela equipe que sempre está na Libertadores, sempre complica um pouco para os brasileiros, sempre faz igual praticamente todas as equipes mais fracas da Libertadores, se fecha bem lá atrás, espera recuado, espera as outras equipes atacarem para ele ir no contra-ataque, para marcar aquele golzinho, marcar 1, 2 gols, se fechar, fazer o feijãozinho com arroz. Então, é difícil. O The Strongest, nós já vimos
ele complicar alguns jogos na Libertadores, só que eu acho que o Santos tem muita chance de passar nesse grupo. Não digo que vai ser em primeiro, porque tem o Boca Juniors ali do outro lado, que vai ser o rival direto da equipe santista, mas acho que ele tem uma grande chance de se classificar para as oitavas de final. É isso, é isso. Concordo com o João. E agora vamos para outros grupos, só uma visão rápida. Internacional, São Paulo e Atlético Mineiro, só uma ideiazinha que na teoria pegaram grupos um pouquinho mais fáceis. Você acha que vão ter dificuldade nesses grupos ou você acha que passa tranquilo, passa em primeiro e com folga? João, o que você acha desses três times? Então, o grupo de São Paulo, grupo E. Eu acho que a equipe mais difícil ali do grupo de São Paulo é o Racing. Equipe argentina, equipe de camisa, equipe que sempre está ali na Libertadores. Só que a gente está vendo um São Paulo competitivo, a gente está vendo um São Paulo que, diferente do São Paulo do Diniz, que marca gol mesmo com o time reserva, igual no jogo de ontem, contra o Guarani. Então eu acho que o São Paulo classifica. Não vejo tanta dificuldade assim para o São Paulo no grupo. Acho que só o Racing que vai dar aquela complicadinha no jogo de vida e volta por ser um time de camisa. Só que o São Paulo classifica para as oitavas. Agora, depende muito dele entre primeiro e segundo. Porque futebol elenco ele tem para ser o primeiro desse grupo. Já no grupo do Flamengo, diferente do que muitos acham, tem muita gente que acha esse grupo do Flamengo o grupo mais difícil. Eu não acho porque o Flamengo hoje é o melhor time da América. Eu tinha falado que o River poderia ser um dos melhores, do melhor, perdão, da América, mas de elenco, de equipe, de 11 jogadores, o time do Flamengo é um time muito bom, tem um ataque fortíssimo com Bruno Henrique, Gabigol, com a Arrascaeta, se ficar no Flamengo, né? Se a Arrascaeta resolver essas pendências de problema com a diretoria. O Arrascaeta, que eu acho um dos melhores jogadores em atividade no Brasil. O Everton, que mesmo estando embaixo, eu acho ele muito bom, um craque. Não achava isso dele no Corinthians. Quando ele foi para o Cruzeiro, eu achava ele um jogador bom, mas não tão craque igual eu acho ele hoje. O Gerson, para mim, que se não é o Arrascaeta, o Gerson é o melhor jogador em atividade no Brasil. Então eu fico entre Arrascaeta e Gerson como os melhores jogadores hoje. Então, um goleiro sensacional lá atrás, uma zaga que não é tão confiável assim, só que vem melhorando, apesar de ter perdido hoje de 3-1 para o Vasco. A gente sabe que vem de um pós-título, vem de uma comemoração, vem daquele, vamos dizer, daquela bebedeira pós conquista de taça. Então, eu acho que o Flamengo passa em primeiro, passa tranquilo. O LDU e o Vélez são fortes, são times de camisa, só que acho que a segunda vaga vai ficar na briga entre essas duas equipes. Então acho que o Flamengo vai tranquilo para a próxima fase. É isso, concordo. Acho que não é um grupo fácil, mas a diferença do Flamengo para as outras equipes é maior do que deveria ser na teoria, né? E também concordo que o Flamengo tenha o melhor time, o melhor elenco do continente, muito também porque o River aos poucos vai fazendo uma reformulação, né? Saiu o próprio Nath para o Atlético, tem essa história do Borré sair, do Montiel sair também, então é uma reformulação, mas não deixa de ser um dos melhores times, mas eu acho que o Flamengo leva vantagem nisso. Agora, já que a gente está falando de campeonato continental, a gente continua nesse segmento, só que muda de continente. Vamos falar um pouquinho da Champions League, que
está se afunilando, está chegando nas suas finais. Tivemos os jogos de volta dessa fase da Champions League de quartas de final e uma surpresinha ou outra, algumas apostas a gente acertou e a gente errou. E vamos comentar um pouquinho sobre isso, né, João? Primeiro eu vou passar aqui os placares desses jogos de volta, que nós tivemos o mesmo placar da ida entre Manchester City e Borussia Dortmund, 2-1 para o City classificado. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, o Bayern de Munique ganhou por 1-0 com gol fora, mas pelo o quesito de gol fora também foi desclassificado, o Paris Saint-Germain classificado mesmo com a derrota. Chelsea também perdeu jogando contra o Porto, perdeu por 1-0, mas no jogo de ida ganhou de 2-0, inclusive um golaço do Porto, né? Espetacular um gol, que não deu a classificação para o Porto, mas fechou a temporada. O gol foi bonito e valeria por 2, hein? Sim, podia valer, podia contar por 2. Mas fechou a passagem do Porto nessa Champions com uma chave de ouro relativamente. E o último confronto entre Liverpool e Real Madrid, 0-0. O Liverpool não conseguiu fazer o placar, o Real Madrid conseguiu se segurar ali e garantiu a classificação, né? Agora nós temos, vamos comentar um pouquinho sobre esses jogos. Qual que foi o jogo que você gostou mais, João? O que você destacaria desses jogos de volta dessas quartas de final? Tá, antes de mais nada, eu fui muito mal nos meus chutes. Fiz 50% apenas. Errei o jogo do Real e Liverpool, errei o jogo do PSG e Borussia. Borussia não, PSG e Bayern. E acertei os outros dois, Chelsea e Porto e Manchester City e Borussia. Cara, foram confrontos bem legais. Foram 4 jogos bons. O segundo jogo que eu mais gostei foi o jogo do Borussia e Manchester City, mas por toda a atmosfera que teve dentro daquele jogo. O Borussia fez 1-0 logo no comecinho do jogo, do segundo jogo, e com aquele 1-0 o Borussia se classificaria. O Manchester City estaria de novo naquela eu não consigo passar das quartas de finais. Eu nunca passo das quartas de finais. O que acontece com o meu time? Então, entrou naquela atmosfera de desespero para a equipe. Porque você via que a equipe é muito boa, que é uma das melhores equipes do mundo, só que tinha aquele fantasma das quartas de finais. Então, essa atmosfera acabou fazendo com que essa partida fosse uma das mais interessantes nas quartas de finais. Mas lógico que teve o PSG e Bayern, que era uma final antecipada. Por que era uma final antecipada? Porque foi o jogo da temporada passada. Era um jogo que a gente não queria que acontecesse agora. E eu, particularmente, queria que fosse agora na semifinal, que não fosse na final, porque minha final era City e Bayern. Só que não deu certo, né? E então teve esse jogo do Manchester City pela atmosfera, pelo que aconteceu nas partidas, que para mim era o confronto mais fácil, era o confronto com maior disparidade entre as duas equipes, que acabou sendo a mais difícil, a mais parelha, por conta dessa atmosfera, desse gol, tanto o gol do Mark Royce no primeiro jogo, quanto o gol no segundo jogo, logo no comecinho da partida, que acabou transformando completamente a atmosfera do jogo. E os outros jogos foram muito bons. O Liverpool contra o Real Madrid, o Salah perdeu um gol no começo do jogo que ele não, na temporada passada ele não perderia. Ele saiu na cara do Courtois e bateu muito no meio. Courtois salvou com o pé. Se ele faz aquele gol no começo, seria aquela atmosfera que eu encontrei no jogo do Manchester City com o Borussia, seria a atmosfera que naquele jogo teria no jogo do Real Madrid e Liverpool. E isso não aconteceu. E o passar do tempo, da não marcação,
do Liverpool batendo ali, o Courtois fazendo uma linda defesa num chute do Milner de fora da área, que ele pegou lá na gaveta. Então, foi fazendo com que o Liverpool começasse a murchar no jogo e que o jogo acabasse diminuindo um pouco aquela atmosfera de, nossa, é uma final, é um jogo que todo mundo queria ver, porque o Real Madrid começou a tocar a bola, o Real Madrid começou a fazer o jogo que ele mais gostava, que é segurar a bola, não ser atacado, não tomar pressão, dar umas estocadas nas laterais com os atacantes mais rápido. Tanto o Vinícius Júnior quanto o Asensio, acho que foi que jogou ali na lateral, aberto na direita. E mesmo o Vinícius Júnior não fazendo uma partida boa, mas sempre tinha aquela preocupação de um contra-ataque do Vinícius Júnior entrar na diagonal com velocidade. Então, essa não marcação do gol do Liverpool logo no começo, ou não conseguindo abrir o placar e botar pressão psicológica do Real, fez com que a partida não tivesse tanto aquele ar de, nossa, essa vai ser a melhor partida da rodada. E já o confronto do Porto e Chelsea, o Chelsea ele fez 2-0 na primeira partida. O Chelsea entrou com o regulamento debaixo do braço. O Chelsea jogou bem. O Chelsea teve chance de abrir o placar. O Chelsea soube jogar a partida. Só que chegou no final do jogo, tomou aquele lindo gol de bicicleta. Nos acréscimos, acho que foi. Foi logo no finalzinho. Não lembro se foi nos acréscimos ou se foi depois dos 40 minutos. Eu sei que foi um desses dois. Então, a partir daquele finalzinho mudou completamente a partida, porque o Porto começou a querer pressionar, começou a querer fazer o segundo gol, começou a querer levar a partida para os pênaltis. Só que o Chelsea soube jogar, soube sofrer e se classificou não com tranquilidade por conta desse gol no final, mas com uma certa facilidade. Isso, foi o gol que o João citou, foi nos acréscimos já, foi acho que quase o último lance da partida, um gol fenomenal, achei muito, muito bonito. E vamos comentar um pouquinho também sobre esse Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, né, que foi decidido no critério de gol fora, que é muito contestado. Eu também não gosto desse critério, mas está aí há um bom tempo e a gente tem que suportá-lo, né? João, o Paris Saint-Germain teve muita chance de fazer o gol, o próprio Neymar teve 3 bolas na trave, tentou, chamou responsabilidade, não conseguiu fazer o gol, tomou um gol do Choupo-Moting ali em uma bola dentro da área. O que você achou dessa atuação, tanto do Bayern de Munique quanto do Paris Saint-Germain? Falando do Paris Saint-Germain primeiro, esse é o grande problema do PSG. É uma equipe que produz, é uma equipe que arma o ataque, só que peca na finalização. Nós vimos isso contra o jogo contra o Barcelona, nas oitavas. Nós vimos isso em alguns jogos do francês e aconteceu isso no jogo agora de volta contra o Bayern. O PSG, ele não vou dizer que se deu bem, mas foi beneficiado porque o Lewandowski se machucou na data FIFA e não pôde jogar. Porque com o Lewandowski, na minha opinião, o Lewandowski ali em campo, teria aquele sinalzinho de alerta muito maior do que o Choupo-Moting pode dar. Porque o Choupo-Moting, não sei se todos sabem, o Choupo-Moting era atacante do PSG, não tinha chance quase nenhuma na equipe, tanto que acho que ele tinha sido emprestado para o Bayern, ou está emprestado para o Bayern, algo assim. Então eles já conheciam o Choupo-Moting e não tinha aquela preocupação igual o Lewandowski daria para eles. O Lewandowski é um cara perigoso, é um cara que finaliza bem, cabeceia bem, que puxa a marcação para o Miller entrar na diagonal, entrar como um falso 9 ali. Então, o Choupo-Moting já não tem essa facilidade, tanto na finalização como movimentação ali na entrada da área. Então,
essa falta de mobilidade ou essa falta do Lewandowski ali trouxe uma maior comodidade para a zaga do PSG. Eu achei que o Sané não jogou tão bem, o Coman não jogou tão bem, que eles foram, como pode dizer, eles não criaram tudo aquilo que nós já vimos que eles poderiam criar, tanto na velocidade como na habilidade. Eu achei que o PSG foi superior, não estou dizendo superior em finalizações nem nada, foi superior porque ele soube jogar as duas partidas. Primeira partida, o PSG soube sofrer, sofreu bastante, só que nos contra-ataques acabou marcando os gols que fizeram toda a diferença, tanto na primeira partida quanto na segunda. E, infelizmente, o gol fora de casa é a regra que todos assinaram no começo do campeonato, que todas as equipes aceitaram, que hoje eu já vejo que não vale tanto a pena, porque mesmo tendo aquela ideia de o gol fora de casa é para privilegiar a equipe mais fraca. Só que PSG e Bayern, Liverpool e Real Madrid não são equipes tão diferentes assim, são equipes muito parelhas, são equipes iguais. Então, para mim, não tem aquele mais forte e mais fraco nesses confrontos. Eu acho que poderia ter gol fora de casa nos playoffs, que tem essa disparidade muito grande, nos playoffs pré-Champions, né? Não nos playoffs de mata-mata, para taça. E quando chegasse agora nas oitavas para frente, que não tivesse isso, que tivesse só o mando de campo, melhor equipe com o campo, segundo jogo dentro de casa, que querendo ou não, hoje não faz tanta diferença porque não tem a torcida. É isso, eu concordo. Acho que a falta, exclusivamente nesse confronto de Bayern e PSG, a falta não só do Lewandowski, né, mas também estava sem Gnabry, Goretzka, sem Sully, que jogou um pedaço da primeira partida, fez muita diferença para o PSG, em favor do PSG, que não tinha o Marquinhos também, que é uma das bases, capitão do time, mas acho que todos esses desfalques pesaram muito para o Bayern não se classificar, mas méritos totais do Paris Saint-Germain. Eu, diferente do João, apostei na classificação do Paris Saint-Germain, a gente foi um para cada lado ali, mas eu acho que foi um bom confronto, foram dois bons jogos de assistir para quem gosta de futebol, para quem está ali acompanhando, foram muito bons os dois jogos. O do Real Madrid e Liverpool também, que foi um 0-0, foi um jogo muito interessante também, mesmo não tendo gols. Foram jogos muito legais dessas quartas de final. E já vamos comentar um pouquinho sobre as semifinais, né, que já foram marcadas, já tem as datas. O primeiro jogo entre Paris Saint-Germain e Manchester City vai ser na quarta-feira, dia 28 desse mês, na França. E o jogo de volta vai ser dia 4 do mês que vem, em Manchester. Já Real Madrid e Chelsea, nós teremos o primeiro jogo em Madrid, na terça-feira, dia 27, e o jogo de volta marcado a princípio para o Stamford Bridge na quarta-feira, dia 5. O que a gente pode esperar desses dois confrontos, João? O que você acha que vai acontecer? Eu já, da minha parte, eu adianto que eu acho que PSG e Manchester City vai ser um confronto muito interessante, porque eu acho que o Manchester City tem muita posse de bola, só que sofre muito com os contra-ataques. E, na minha visão, o contra-ataque do Paris Saint-Germain é o melhor do mundo, porque tem duas peças ali fantásticas e o Di Maria que completa muito. E do outro lado, nós temos um time que foi até desacreditado. No outro confronto, nós temos um time que foi bem desacreditado, que é o Real Madrid, que não vinha numa boa fase, e o Chelsea, que ninguém esperava que estaria aí, tá? Que você pode falar um pouquinho desses dois confrontos, João? Vou começar pelo PSG e Manchester City. Cara, são dois futebols completamente diferentes. PSG, contra-ataque, velocidade, dois extremos muito agudos. O Neymar jogou como meio-campista no jogo de volta contra o Bayern, flutuando ali no meio, tanto na esquerda quanto na direita.
foi uma coisa que eu gostei muito, que eu achei um diferencial muito bom. Por quê? Porque ele não estava preso ali na esquerda, só naquele cantinho, fazendo só aquilo. Ele podia cair na direita, fazer jogada na direita, cair na esquerda, fazer a jogada de infiltração no meio, entrando na diagonal ou lançando para o Mbappé ali no meio. Eu gostei muito do PSG, do jeito que o PSG entrou nesse segundo jogo, nessa nova. Não é uma nova posição do Neymar, porque ele já chegou temporada passada, ou 2 temporadas atrás, a jogar ali no meio-campo, mas não tão flutuante quanto eu vi agora nesse jogo. E do outro lado, nós temos o Manchester City, que é uma equipe de posse de bola, é uma equipe que toca muito bem, que tem um cara sensacional ali no meio de campo, com uma visão de jogo gigantesca, que é o De Bruyne, com um moleque de futuro gigantesco, que é o Foden, que ele é agudo, que finaliza muito bem, que tem um passe muito bom, que é inteligentíssimo. Tem 2 caras ali abertos nas extremas, tanto na esquerda quanto na direita, que são rápidos, não são tão habilidosos ou tão rápidos comparado a Neymar e Mbappé, mas Sterling e Mahrez são 2 caras bons ali na extrema. A equipe não, nesses jogos da Champions, o Manchester City não está entrando com centroavante, ele está entrando ou com o De Bruyne como um falso 9, ou o Bernardo Silva como esse falso 9, flutuando entre os zagueiros. Então, podemos ter ele entrando ou com o Gabriel Jesus fazendo esse 9 fixo, porque o Agüero hoje não está mais sendo o principal centroavante da equipe, o principal atacante. Já sabemos que ele não vai renovar, que ele na próxima temporada vai para outra equipe e não sabe ainda qual é essa outra equipe. Então, eu vejo 2 jogos completamente diferentes. Manchester City, meio para frente, é uma das melhores equipes do mundo. Não tem comparação. Manchester City do meio para trás, tirando o Ederson, é uma das piores equipes da Europa. Eu acho os 2 laterais fracos, Mendy e Walker. A zaga, por mais que tenha melhorado muito nessa temporada, comparado nas 2 últimas temporadas, eu ainda acho uma zaga fraca. O PSG é um time que também, meio para frente, sensacional, meio para trás, tirando Marquinhos e Navas, fraco. O que eu acho desse confronto? O Manchester City tocando bola, Manchester City ditando o ritmo do jogo e PSG agudo no contra-ataque, botando velocidade no Neymar e Mbappé nas costas dos 2 laterais que são, como eu disse, são fracos, são lentos. Então eu acho que o PSG, se ele conseguir uns 2, 3 contra-ataques ali, vai trazer um perigo gigantesco. Só que também tem que saber finalizar. Não adianta só ter esses 2, 3 contra-ataques e não conseguir finalizar. Porque o Manchester City, por mais que não tenha um centroavante, é uma equipe que finaliza muito bem e é muito difícil perder as chances lá na frente. É isso, eu acho que, como você disse do jogo anterior do PSG contra o Bayern, o PSG soube sofrer lá na Alemanha e agora vai precisar saber sofrer de novo. Só que eu vejo esse time criando um pouquinho daquela casca que muita gente falava que faltava nesses campeonatos, principalmente na Champions League. Eu acho que está pegando muita confiança ali, principalmente com o Navas, que é um goleiro que passa muita segurança para a zaga. O Marquinhos, que quando está em campo ali, a gente não sabe se ele vai estar recuperado já para o próximo confronto, mas é um cara também que está em todas as bolas, ele parece que bota um brilho ainda maior no time ali na parte defensiva. O Manchester City, como você disse, é uma coisa muito, muito fora de série a gente ver jogar. Às vezes, não, longe de mim querer criticar o Guardiola, quem sou eu para falar qualquer coisa? Eu, às vezes, sinto um pouquinho burocrático demais em todo esse toque de bola, de ficar rodando a área até encontrar. Pode ser que nisso possa gerar esses contra-ataques que o Paris Saint-Germain precisa. Então, eu acho que tem tudo para ser um confronto espetacular.
E Real Madrid e Chelsea, a gente tem um confronto de times que foram um pouco desacreditados durante a temporada. O Zidane até comentou que muita gente nem dava alguma chance para o Real Madrid, e é um time de camisa, ele comentou isso, que é o maior campeão europeu entre todos, contra um Chelsea que sempre, nunca ninguém viu que pudesse chegar até onde está chegando, tem um bom time, tem boas peças individuais, tem alguns jogadores diferenciados demais para mim, até o João comentou em algumas conversas anteriores que o Kanté é um cara fenomenal e eu concordo plenamente, acho que é um cara muito diferenciado, um time que vinha em baixa com uma crescente contra um time que a gente não esperava muita coisa e tá aí, tá chegando. O que pode ser o diferencial dessa partida, desses dois confrontos, João? O que você acha? Tá, vamos lá então. Vamos voltar um pouquinho no tempo. 2012, até comentei com vocês lá no grupo. 2012, Chelsea campeão da Champions. Chelsea nas quartas de finais. Quem que ele enfrentou? Time português, Benfica, venceu o confronto. Quem que ele enfrentou agora em 2021? Porto, time português, venceu o confronto. Semifinais, 2012, enfrentou Barcelona, time espanhol, venceu o confronto. E agora, Real Madrid, time espanhol. Cara, então, quem é supersticioso, vê essa tabela, vê o que aconteceu em 2012, vê o que aconteceu, o que está acontecendo agora, fala, é do Chelsea. Não tem como, ninguém tira esse título do Chelsea, porque tá muito parecido. Era um time que ninguém acreditava em nada, que tinha um volante sensacional na época, que era o Ramires. Ramires, na época, estava jogando muito. Era um dos melhores volantes do mundo naquela época. E hoje tem o Kanté, que para mim, se não é o melhor, é um dos melhores do mundo. Cara sensacional. Só que do outro lado, tem um time do Real Madrid, cascudo, um time do Real Madrid que tem peças muito boas, Courtois, um cara muito bom, o Casemiro, que é um volante sensacional ali no meio para desarmar e para fazer gol, que o cara sabe fazer gol. Tem um Benzema que muitos falavam que era um pé de rato, que era um caneludo. Sempre achei ele um ótimo centroavante. Na Copa de 2018, na última Copa que ele participou, para mim ele era um dos melhores jogadores da França ali, tanto jogando como centroavante ou aberto na esquerda. Para mim, o Vinícius Júnior ainda falta um pouco. Eu, particularmente, não acho o Vinícius Júnior tudo isso que falam. Eu ainda prefiro o Rodrigo. Eu acho o Rodrigo tem um pouco mais de. Não é futebol, mas um pouco mais de. Como pode dizer? Maturidade que o Vinícius Júnior. Eu acho o Rodrigo um garoto que finaliza bem, tem um passe, não é um passe primordial, mas tem um passe legal, tem velocidade, mas não é tão rápido assim como o Vinícius. Mas o Vinícius ele fez um confronto muito bom contra o Liverpool, né? Principalmente no primeiro jogo. Então é impossível você tirar o Vinícius Júnior hoje da equipe. Diferente do que aconteceu no Tottenham alguns anos atrás, né? Lucas comeu a bola na semi e nem apareceu na final, mas isso é outra história. Então, querendo ou não, o Real Madrid entra como favorito grande. Eu acho que ele entra com uma superioridade grande por nome, não por futebol, porque eu acho o Chelsea com os valores muito grande. Eu já falei em podcast passado, falei em programa passado que eu acho aquele Malte sensacional, aquele moleque, que ele vai melhorar, que aquele moleque vai evoluir, vai ser um grande jogador. O Pulisic aberto ali na esquerda é um cara bom, que já tem casca, já jogava bem na época de Borussia, jogou Champions na época de Borussia, e que hoje no Chelsea não é titular em todas as partidas, mas quando entra faz a diferença gigantesca.
tem o Kanté ali, tem o Giroud que, querendo ou não, marca gol. Quando precisa, ele tá ali para fazer a parede, e o Giroud foi campeão mundial, né, na última Copa do Mundo. Então, é um cara que tem casca. É um confronto de camisa que pesa muito mais para o Real Madrid, só que no campo e no que nós já vimos esse ano, na evoluções das equipes, porque querendo ou não, o Chelsea com o Lampard já era um Chelsea muito abaixo do Chelsea que é hoje, eu acho que o confronto é um confronto que está em aberto, só que com uma superioridade um pouco maior para o Real Madrid. É isso, passa muito também pela boa fase do Courtois também, né? Courtois que vinha sendo muito criticado em temporadas passadas e também tinha motivo, porque tinha algumas falhas que um goleiro daquele não podia num time daquele, né? E tem essas. É um jogo que a gente tem algumas peças já testadas, né, como o Casemiro, que é uma certeza, o Benzema, que é uma certeza, o Sérgio Ramos também, que ali, se conseguir voltar a tempo, que está com Covid também, é uma certeza, contra um time que tem algumas dúvidas, mas também fez um ótimo mercado com o Thiago Silva, com o Ben Chilwell, com Timo Werner e Kai Havertz, que não estão tão bem como se esperava, mas são ótimos jogadores. Tem Pulisic e Kanté, como você falou, tem Ziyech também, que em fases finais de Champions League passadas acabou jogando muito bem. Então são dois bons times. E para a gente fechar esse nosso papo aqui, já falando um pouquinho de Libertadores, agora de Champions, vamos para os nossos palpites, né? Vamos ver se a gente melhora desses dois confrontos entre PSG e Manchester City e Real Madrid e Chelsea, quem passa para a grande final, que, se eu não me engano, é na Turquia, né, João? O que você acha? É em Istambul, né? Isso, Istambul. acho que é isso mesmo. Istambul. Tá, vamos lá então. Eu sou sempre polêmico, mas não tem como falar que é polêmica. Eu acho que dá Chelsea e City na final, um clássico inglês, que é um clássico aberto porque são duas equipes que se conhecem, duas equipes que sempre estão jogando uma contra a outra, duas equipes, uma que tem uma defesa e um meio-campo gigante, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, quanto uma equipe jovem com jogadores promissores que eu acho que vai dar fruto daqui uns 2 anos. É isso. Já que a gente tá aqui para debater, para falar um pouquinho, eu vou discordar totalmente. A minha final eu fecho em Paris Saint-Germain, pelo que vem apresentando, acho que desde o começo dessa Champions League, eu achei o Paris Saint-Germain um pouco mais bem montado, um pouco mais cascudo realmente para esse tipo de competição e jogando bem. Não que o Manchester City não esteja, muito pelo contrário, mas eu acho que está chegando a hora do Paris Saint-Germain. E entre Chelsea e Real Madrid, eu aposto na camisa, no Benzema ali definindo. São dois jogos que tem dois confrontos, né, que estão muito em aberto. Não acho que tenha algum franco favorito em nenhum dos dois, mas a gente vai assistir, vamos ver quem que vai acertar, se eu vou acertar, se você vai acertar, se vai ficar um meio termo. E nos próximos podcasts a gente vem conversando. É isso, né, João? Tem mais alguma coisinha para fechar o nosso papo? É isso, vamos esperar e já para não ter briga, vamos deixar 50-50. Manchester City do meu lado e Real Madrid do seu lado. É isso, tá certo. Eu fecho nessa também. Então era isso, galera. Mais um esporte mais concluído e até o próximo. Valeu, falou. Valeu, falou. Ah, esse ficou grande, mano, pra cacete. É. Tá com 1 hora já. Eita.